Após essa constatação, minha reação imediata foi sair correndo por toda a casa, fechando e trancando portas e janelas que estavam abertas. No momento em que eu trancava a porta da cozinha, meu primo gritou, dizendo que tinha visto algo estranho novamente. Olá, meu nome é Henrique e o fato que estarei narrando aconteceu na década de 90, mas já próximo à virada do século. São muitos anos, e mesmo assim aquilo está tão vívido em minha memória que eu acho que eu nunca vou esquecer. Temo que o relato seja um tanto extenso, mas fique firme, vale a pena ouvi-lo por inteiro, pois apesar de inusitado, é verdadeiro. Os acontecimentos transcorreram em uma viagem de 15 dias que minha família e eu fizemos em um período de férias. Éramos 6: meu primo, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia e eu. Estávamos no inverno e nós tínhamos ido para uma casa no interior de Minas Gerais. Esse lugar pertencia aos meus avós e eles, às vezes, emprestavam para a gente passar uns dias lá. A casa em si não era muito grande, mas o terreno, sim, esse era enorme. A habitação era tipo um chalé, embrenhado no meio do mato, um lugar tão isolado e longe de tudo que nós nunca tínhamos nada para fazer. A cidade ficava a quilômetros de distância e não tinha nenhuma casa na vizinhança. Nem televisão havia lá, já que naquele lugar não havia também energia elétrica. A única coisa que tinha de interessante mesmo era um riacho que dava para nadar, embora estivesse sempre com a água bem gelada. Entretanto, a nossa maior diversão era uma bola de futebol que sempre levávamos nessas viagens. Meu primo e eu estávamos sempre com a mente bem ociosa, e quando nós não podíamos nos divertir jogando bola, ficávamos conversando sobre bobagens diversas. Claro que não demorou muito para as histórias de terror aparecerem. Nós ficamos contando casos sobrenaturais durante um bom tempo para ver quem entre nós dois ficava mais assustado. De noite, nós realmente pegávamos pesado nas histórias, mas depois de 2 dias já não conseguíamos mais nos assustar. Na metade do período em que ficamos alojados no local, os adultos que já estavam de saco cheio de ficar parado o tempo todo e não ter nada para fazer, resolveram sair para a cidade para dar um passeio. Eu e o meu primo não estávamos com disposição para fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos na época, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. Então, assim que anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho e jogando conversa fora. O tempo foi passando e a temperatura abaixando, e uma névoa muito forte chegou na região. A neblina era tão densa que não nos permitia ver nada que estivesse a pelo menos uns 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a situação do clima, dizendo: "Ah, é numa neblina dessas que o capeta aparece." Pronto, meu primo logo se esqueceu do baralho e foi para a janela começar a me perturbar. "Eu duvido você ir lá fora", disse ele me desafiando. "Ah, cara, não enche, eu não vou sair nesse frio", eu respondi, já imaginando que ele não pararia por aí. E a nossa conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair, e eu sem nenhuma vontade de ir lá fora. Até que ele falou: "Cara, eu acho que vi alguma coisa se mexendo lá fora." Como isso era a frase que ele mais falava, desde que nós começamos a contar casos de fantasmas, eu nem liguei. Embora dessa vez ele tenha insistido bastante. "Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora", ele repetiu com a voz trêmula dessa vez.
Não enche, você está falando isso faz 4 dias. Por que você acha que eu vou acreditar agora? Eu retruquei. Eu olhei para a cara dele e notei que estava com uma expressão diferente, sabe, meio alterada. Então eu falei, o que foi que aconteceu para você ficar com essa cara esquisita? Eu falo sério, cara, eu tenho certeza que vi alguma coisa lá fora. Ele insistiu. Só então eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que eu antes imaginava. Após essa constatação, minha reação imediata foi sair correndo por toda a casa, fechando e trancando portas e janelas que estavam abertas. No momento em que eu trancava a porta da cozinha, meu primo gritou, dizendo que tinha visto algo estranho novamente. Eu corri, o mais rápido que pude, e fui até a janela para tentar ver alguma coisa também. A essa altura, o meu primo já estava muito assustado. Ele me explicou que tinha observado coisas estranhas acontecendo lá fora. Pelo menos umas 4 vezes. Ele ficava apontando para o local onde tinha visto. O problema é que não dava para ver quase nada por causa da neblina. E a única luz que poderia ter lá fora era um lampião na varanda que estava apagado. Então, ficamos olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos, sem que nada de anormal ocorresse. Repentinamente, o meu primo soltou um grito novamente, e eu o encontrei apontando desesperado lá para fora. Ali! Ali! Eu tô vendo agora! Olha lá! Ele continuava gritando. Quando eu olhei para o local que ele indicava, eu vi apenas a nossa velha bola de futebol. Seu besta, aquilo é a bola! Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela veio rolando, atravessando a neblina e parou ali. Eu fiquei curioso e comecei a pensar sobre o que poderia ter mexido com a bola. Também concluí que a gente precisava acalmar os ânimos e pensar racionalmente um pouco. Eu falei para ele, olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mato, deve ser algum bicho qualquer que está brincando com a bola. Ele parou e pensou um pouco. Não sei se ele acreditou mesmo ou apenas quis acreditar. É mesmo, deve ser algum bicho, né? Ele comentou. Assim que nós dois aceitamos esse argumento, nos acalmamos um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. Falamos umas besteiras e com isso a gente se aquietou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor pegarmos a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela e acabar com uma das únicas coisas divertidas que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e disse, então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo e olhei para a bola sozinha lá fora novamente. Olhei pela janela e não vi nada. Eu vou. Você que é um bunda mole, pode ficar aí, choramingando na janela. Então, eu abri a porta e saí. A bola devia estar a uns 20 metros de distância. Fui andando até ela, olhando para os lados, prestando atenção em tudo que havia ao meu redor. De repente, senti um frio na espinha. Eu cheguei até a bola, a peguei, e quando ia voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. Quando eu olhei na direção do barulho, eu vi uma coisa que parecia estar abaixada, de 4 patas. Que gato desgraçado, eu disse, vai assustar a tua avó. Quando eu ia voltar para casa, aquela coisa se levantou e ficou em pé, nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou como se fosse pular e me atacar. O bicho então soltou um gemido muito estranho. Eu arremessei a bola com toda a força na direção dele e saí correndo o mais rápido que eu pude para dentro da casa. Comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. Na metade do caminho, eu notei que tinha mais 2 vindo pelos lados. Eu entrei correndo na casa sem olhar para trás e bati a porta com toda a força. Assim que a porta foi fechada, eu ouvi 3 batidas violentas nela, como se alguma coisa tivesse trombado contra ela. Enquanto isso, o meu primo observava tudo pela janela. Eu tranquei bem a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e perguntei o que ele tinha visto.
Sei lá, cara, você se jogou pra dentro e eu olhei pra você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu? Ele me indagou. Enquanto eu estava respondendo, ele resolveu dar outra olhada pela janela. De repente, ele deu um grito, pulando para trás, longe da janela. Nesse momento, corremos juntos para o quarto, trancamos a porta e ficamos longe da janela, mesmo ela estando bem fechada. Ele virou para mim e perguntou o que era aquilo. Eu olhei para a cara dele e não consegui falar. Durante o resto da noite ficamos quietos. Ele não falou mais nada, e nem eu. Quando nossos pais chegaram, já estávamos dormindo. No dia seguinte, não contamos nada para ninguém. De manhã, quando saí, vi a bola toda murcha do outro lado da casa. Fui até ela. Quando eu a peguei, vi que estava toda rasgada e fedendo muito. Era um cheiro insuportável de carniça. Mostrei-a para o meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior, e eu contei todos os detalhes. Então eu aproveitei para perguntar o que ele também tinha visto na janela depois que eu entrei. Ele disse que lá fora estava muito escuro e não tinha como ver nada direito à distância, mas perto da casa já dava para enxergar um pouco melhor. Ele relatou que viu duas coisas na frente da porta e uma outra já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das duas que tinham ficado na frente da casa, uma estava tentando empurrar a porta e forçar a entrada. A outra olhou para ele e rosnou, mostrando os dentes. Eram dentes afiados, mas que além de tortos pareciam podres. Aquela criatura parecia um homem bem pequeno, com menos de 1 metro de altura. Tinha uma cabeça muito grande, desproporcional ao corpo. Era como se a cabeça medisse mais da metade da altura total. E era meio amarronzada. Depois que ele viu aquele monstrengo, ele gritou e pulou para longe da janela. Não falamos para ninguém o que tinha acontecido, até porque ninguém iria acreditar mesmo. Joguei o resto da bola no meio do mato e nunca mais a vi. Durante o restante da viagem, nós não desgrudamos dos nossos pais. Sempre que começava a escurecer, nós entrávamos rapidinho em casa. Depois que fomos embora, eu nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu mais nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles aparecem juntamente com a neblina? Eu acho que eu nunca vou saber.